Bom dia, gente. Começando aí mais uma semana com força total, com o astral lá em cima, né? E eu vou ensinar uma magia de defesa, tá? É uma magia simples de defesa, mas potente. Ela é simples, porém eficaz, eficiente. Então, se vocês vão receber na sua casa, né, ou até mesmo no seu ambiente de trabalho, alguma pessoa que você sabe que ela é invejosa, ela é fofoqueira, às vezes, né, alguém da família que a gente não pode impedir a entrada na nossa casa, né? Então, se vocês já sabem que essa pessoa ela tem uma energia negativa, é para vocês fazerem essa magia de defesa simples, porém potente. Pega um copo d'água, pega 3 punhadinhos de sal grosso e coloca essa água com o sal grosso atrás da porta, tá? Aí na porta de entrada, onde ela vai entrar, tal. E deixa ali durante a visita ali da pessoa que não é muito desejada. E você use uma fitinha, tá? Uma fitinha vermelha no pulso e dê um nó. A hora que você estiver dando aquele nó, você vai mentalizar que esse nó vai amarrar, né, toda a energia negativa que venha da pessoa. Aí receba a pessoa, então você vai estar com a fitinha vermelha. Por que vermelho? Porque vermelho é uma cor de proteção contra inveja. A inveja, ela tem essa cor vermelha, então bate e volta. Então você vai estar lá recebendo lá o fofoqueiro, o traiçoeiro ali, né, o intrigueiro, com a fitinha vermelha, com o nozinho que você mentalizou, que vai ficar tudo amarrado lá de energia negativa, e na sua casa, né, vai estar atrás da porta a água com os 3 punhadinhos lá de sal grosso, tá? Quando a pessoa for embora, tá? Aí você pega essa água com os 3 punhadinhos de sal grosso e joga na rua, joga fora, tá? E essa pulseirinha, né, essa fitinha, pode ser qualquer material. Você corta, né, mentalizando que está sendo tudo cortado. Corta e joga fora também, tá? Então, água com sal grosso para jogar na rua. A água, ela filtra. O sal, ele transmuta. Então, a água com sal grosso vai filtrar e vai transmutar. Então, aquela energia negativa daquela pessoa vai ficar tudo no copo. Por isso, a hora que ela sair, vai para a rua e joga, né? Sempre a magia, você vai usar o elemento. Então, essa magia é muito simples. Você usa um copo, água, sal grosso e uma fita. É uma magia simples. Mas sempre que você estiver fazendo, por exemplo, você está montando o copo, você já está pondo a água, você já está pondo o sal ali, você está montando, né? Você está pondo a fitinha, mentaliza, né? Porque a gente tem que unir na magia o elemento que a gente está usando e saber para que serve aquele elemento, né, com o nosso mental, com a nossa intenção. Então, o material é importante, mas você tem que pôr a intenção, tá? E joga fora, né? E pronto. Então, isso é uma magia que chama magia de defesa do ambiente. Você está defendida lá com a fitinha, dando o nó, e aí você corta. A hora que você estiver cortando a fitinha, fala que todo mal seja cortado, toda inveja, olho gordo seja cortado. Joga tudo na rua. Então, você vê, é uma coisa simples. E é esse copo com água com sal grosso, ele vai captar essa energia do ambiente. Então, o teu ambiente fica leve e a fitinha vermelha, né, tá te protegendo. Por exemplo, né, não tem aquele hábito, quando os bebês saem, né, os recém-nascidos saem da maternidade, colocar uma roupinha vermelha, porque não é por mal. Todo mundo fala, ai, que bonitinho, né? Que engraçadinho, que legal, né? Mas aquilo fica a energia no bebê, né? E o bebê, ele não tem a defesa psíquica,
né? Os centros de força ainda não estão formados. Então, tem essa tradição de colocar a roupinha vermelha, né? Colocar a roupinha vermelha para quebranto, para mal-olhado, para inveja, não é? Às vezes é sem querer, tá? Então, o vermelho é uma cor muito positiva que traz uma proteção contra a inveja. Então, veja, essa magia de defesa com poucos materiais, vocês sempre se conectando. Então, a água filtra, o sal grosso, né? O sal é o limpador universal, né? O sal transmuta e o vermelho, o que bate, volta, certo? Então, magia de defesa para casa contra pessoas. Às vezes a gente tem alguns parentes que não pode impedir a entrada, né? Vizinhos, amigos, né? Mas que a gente sabe que tem uma energia pesada. Então, não pode empestear ali o seu ambiente e nem você. Então, é uma magia de defesa. Agora, vamos lá para os signos, né? Nós vamos dividir os signos nos triângulos. Então, fogo, terra, ar e água. Então, os signos, o triângulo do fogo, o triângulo da terra, o triângulo do ar e o triângulo da água. Então, vamos lá. O fogo. Quais são os 3 signos de fogo? Áries, Leão e Sagitário. Eu gosto sempre de dar a mensagem, né, da semana para os signos de fogo com o baralho cigano, porque eu sempre me lembro da fogueira cigana, né, que transmuta tudo. Então vamos ver aí o que Santa Sara Kali, o que todo o povo cigano, o que todo o povo do Oriente, né, o povo das estrelas, falam para Áries, Leão e Sagitário. Vamos lá. Vamos ver que carta que sai para a semana. Opa! Sai a carta número 5. A carta da árvore. Uma carta no baralho cigano de essência muito, mas muito positiva. É uma carta que traz essa semana para os signos de fogo um movimento 5, né? É um número traz um movimento, um número de movimento, porém lento, sólido, porém lento, né? Para plantar lá uma árvore, para a árvore crescer, você tem que preparar o solo, jogar a sementinha, a árvore tem que crescer, então demora. Então é uma carta de tempo do baralho cigano, que demora as coisas acontecerem, porém cria raízes. Então é uma semana de progresso, né? A árvore ela cresce para cima, então é uma semana que as coisas têm um movimento lento, porém sólidos. É uma semana muito boa para vocês mexerem com ervas, escaldapés, chás, banhos de ervas, né? Traz um momento de um bom período de contato com a natureza. E a árvore, ela é uma carta do passado, né? Então, reconstruir coisas do passado, né? Resolver coisas do passado. E a árvore é uma carta tema de família, né? A árvore fala de família. Então, assuntos familiares estão bons para serem resolvidos e tá com uma energia boa. E usar a sabedoria, né? A árvore, ela representa no baralho cigano as pessoas mais velhas, as pessoas que têm experiência, as pessoas que têm sabedoria. Então, uma semana de usar a sabedoria. A árvore é tão importante, a gente tem até um oráculo de árvores, que é o Ogam, né? Então, a árvore é uma carta que fala de coisas sólidas, né? De construir essa semana coisas que tragam raízes, progresso, cura, ela é uma carta de cura. E pedir, né, a opinião, pedir o palpite, pedir o aconselhamento para as pessoas mais velhas, que têm mais experiências. E outra coisa, ancestralidade. Essa árvore fala da ancestralidade. Então, é uma semana boa para agradecer aos ancestrais, fazer rituais para os ancestrais, porque a árvore é a nossa árvore genealógica. A árvore representa o nosso DNA, né? Então a árvore fala disso. Então, se vocês puderem fazer uma meditação agradecendo os antepassados, né? A gente está vivo aqui por causa dos antepassados, né? Então a árvore fala de cura,
fala de movimento sólido, de crescer, né, com raízes. Então, uma carta extremamente, ela é positiva. E agora, vamos para o triângulo da Terra. Os signos de terra. Quais são os signos de terra? Eu sempre tiro, né, com o Ogham, que é aquele oráculo irlandês, usado pelos celtas, né, pela classe sacerdotal dos druidas que atendiam a elite. Por que eu uso para os signos de terra o Ogham? Porque são árvores, né? São 25 árvores. Então, elemento terra. Então, quais são os signos de terra? Touro, Virgem e Capricórnio. Então, vamos embaralhando aqui o Ogham, pedindo o ancoramento do deus celta Ogma e de todos os deuses celtas e de todas as deusas celtas, deuses e deusas celtas, todo o panteão celta aqui, em especial o criador do Ogham, o deus celta Ogma. Vamos ver aí. Touro, Virgem e Capricórnio. Qual árvore que vai sair aí para o aconselhamento dos signos de terra? Olha, uma das árvores principais da espiritualidade. Saiu a árvore número 7, a árvore do carvalho, né? Essa árvore, né, ela chama Dur, que é druida. Dur, é D-U-I-R, Dur. É a árvore dos druidas. Os druidas, antigamente, eles lançavam o Ogham, porque o Ogham, ele tem peças, né, de madeira, sementes. Eles lançavam o Ogham para trazerem a previsão e a orientação para a elite embaixo de um carvalho. Por isso que essa árvore, ela é a árvore dos druidas. Então, a gente fala que o carvalho é a árvore dos druidas. Então, qual é a dica para os signos de terra? Touro, Virgem e Capricórnio. A dica é mostrar toda a sua habilidade, todo o seu conhecimento, mas de uma forma diplomática, de uma forma estratégica. Por que eu falo isso? Essa aqui não é a árvore dos druidas? E eu não falei para vocês que os druidas eram uma classe sacerdotal que atendia a elite? Então, não é fácil atender a elite, né? Os druidas eram como juízes, o que eles falavam era lei. Só que eles atendiam uma classe sacerdotal, a classe sacerdotal que atende, né, os druidas atendiam a elite. Complicado. Então, eles tinham que mostrar a sua experiência, tinham que mostrar o que era certo, mas de uma forma diplomática, né, para lidar com a elite. Então, esta é a dica. É uma semana que vocês têm que mostrar toda a sua sabedoria, mostrar para o que veio, se colocar, mas de uma forma inteligente, estratégica, sedutora, inteligência mesmo. E essa árvore, como eu falei, ela abre um portal divino. Então, essa árvore do carvalho, ela traz aí um portal divino para que vocês tenham uma proteção. Ela é a principal árvore da espiritualidade. E fazer coisas essa semana, pensar a longo prazo, porque o carvalho é uma árvore que dura, ele demora para nascer, né? Ele demora muito para um carvalho, né, encorpar, e também a madeira do carvalho ela é muito resistente. Então eu vejo aí vocês tendo resistência, né, aos obstáculos da semana, e façam planejamento a longo prazo. Não enxergue raso, né? Não enxergue assim o aqui e agora. Enxerga lá para frente, certo? E agora nós vamos para os signos de ar. Nós vamos para o triângulo, né, do ar. Quais são os signos de ar? Gêmeos, Libra e Aquário. Então vamos lá. Fiquem ligados aí. Geminianos, aquarianos e librianos. E eu tô pegando aqui o tarô. Então, por que eu deixo sempre para os signos de ar o tarô? Porque o tarô,
ele tem a energia dos anjos. E os anjos, eles são ligados ao elemento ar. E por que eu falo que o tarô tem a energia dos anjos? Porque a gente tem, né, nos arcanos maiores, no jogo primitivo do tarô, no tarô de Marsella, que deu origem a esse monte de tarô que a gente tem hoje, a gente tem várias figuras de anjo. A carta da temperança é um anjo. Na carta do mundo, a gente tem um anjo. A carta do julgamento é o próprio arcanjo Gabriel, que é o regente de 2025, né? O regente de 2025 é a carta do julgamento, né? A carta dos enamorados, a gente tem ali o Cupido. Então, o tarô, ele tem o elemento ar. O tarô, ele é mais filosófico. Ele tem o elemento ar. Por isso eu deixo o tarô. Então, vamos pedindo o ancoramento das 9 categorias angelicais para os signos de Gêmeos, Libra e Aquário. Vamos ver que carta do tarô aí dos arcanos maiores que saem como aconselhamento da semana. Olha, sai a carta número 7 dos arcanos maiores, a carta do carro. A palavra-chave do carro é resolução. Então, signos de ar, se vocês têm alguma pendência para resolver essa semana, vai conseguir resolver. É uma das cartas dos arcanos maiores de maior movimento. A gente tem 3 cartas nos arcanos maiores de grande movimento. Então, traz uma direção, né? A dica para vocês é muito simples. Vocês estão em dúvida de alguma coisa? Tem que resolver alguma coisa muito pontual essa semana? Tem que resolver uma coisa muito precisa? A resposta vai estar dentro de vocês, não vai estar na boca de ninguém. E a hora que a tua intuição, o teu sexto sentido falar, né, a hora que ele gritar, vai lá e faz. Essa carta é a carta do mão na massa, sabe? Vai lá e faz. Qual é a imagem clássica do carro? É o imperador, né? Ele está numa biga, ele está controlando e direcionando os cavalos. Então, tem um cunho de controle e direcionamento. Então, por mais situação de tensão que vocês possam estar vivendo, eu vejo que as coisas estão nas suas rédeas. Vocês vão conseguir controlar, vocês vão conseguir direcionar. Então, uma carta regida por Marte. Então, uma semana, mete as caras, tenha coragem, ousadia e vai em frente. Então, é uma carta que traz a intuição, traz o Deus interior dando a resposta. Não contesta. A resposta essa semana não vai estar na boca de ninguém, vai estar dentro de vocês. Aí vai lá e abre. Uma carta de vitória, de conquista, carta de movimento. E é um carro essa semana. Tudo que tem que ir para frente, vai para frente. E tudo que tem que sair, tem que sair. Passou o carro, né? Então, é uma carta que vocês têm que ter uma semana de ligeireza. É uma semana rápida, que é o mão na massa. Deus interior falou, vai lá e abre, faz. Marte, mete as caras, resolve, né? Coloca o que tem que colocar, tira o que tem que tirar e é uma carta de coragem, né? De vitória, vai resolver e vai abrir, né? E agora nós vamos para o triângulo da água. Deixa eu aproveitar aqui e tomar uma aguinha. O triângulo da água, quais são os signos, né? Da água. São 3 signos. Então, é Câncer, Escorpião e Peixes, tá? Então, esses são os signos da água. Câncer, Escorpião e Peixes. E eu sempre deixo, para os signos da água, eu sempre deixo as runas. Por que as runas? Porque todos os oráculos, tanto o tarô como o baralho cigano, runas yoga, todos os oráculos têm os 4 elementos, fogo, terra, ar e água. As runas também têm fogo, terra, ar e água, mas as runas têm 3 runas que são gelo. Aí vocês vão falar para mim, mas o gelo é uma água congelada, tem a runa da neve. Então, mas é diferente. Então, eu deixo sempre para o triângulo da água, Câncer, Escorpião e Peixes, as runas que eu associo com o elemento água, por causa das runas de neve, as runas, né, das águas, dos gelos, dos granizos. Aqui tem esse elemento, granizo, neve, gelo. Então, vamos embaralhar aqui as runas, pedindo o ancoramento de Odin, o deus das runas.
Vamos lá. Peixes, Escorpião e Câncer. Vamos ver o que fala Odin, o deus das runas. Vamos ver o que Odin conversa aí com vocês essa semana. Aconselhamento de Odin. Vamos lá. Olha, saiu uma das runas mais espirituais que tem, a runa da bruxinha, tá? Esse caractere, essa inscrição rúnica, ela é um copo onde guardavam antigamente os dados ou as runas, né? Porque as runas são lançadas também, ou dados, né? Então, essa runa, ela é a runa dos oráculos, né? Ela é a runa que a espiritualidade revela. Então, signos de água, se tem alguma coisa escondida, a coisa vai aparecer, tá? É uma runa de revelação. A coisa vai aparecer. E é uma semana boa, como essa runa, ela representa os oráculos, ó. É a imagem de uma bruxinha lançando as runas, né? É uma semana boa para trazer orientação oracular para vocês, né? Procurar uma bruxinha para fazer orientação oracular. Mas é uma das 3 runas que a gente tem ali no jogo de espiritualidade, né? Uma das 3 runas que a espiritualidade revela o que está oculto. Então, é uma semana que nada vai passar em branco, nada vai enganar vocês. Então, traz esse momento de esclarecimento de situações e que vem com uma mãozinha da espiritualidade. E para uma consulta completa, né? Na consulta, eu uso esses 4 oráculos, tá, gente? Então, eu uso o tarô dentro da mandala astrológica. Então, o tarô na mandala astrológica, ele vai falar sem você precisar falar nada. Então, ele vai te dar orientação financeiro, familiar, trabalho, saúde, espiritualidade, amigos, amor. Vai mapear os corpos, seu corpo físico, seu corpo emocional, seu corpo mental e espiritual. Então, o tarô nessa tiragem, né? O tarô na mandala astrológica, a pessoa senta e aí eu vou falar. Depois, e sai muita orientação sem precisar falar nada, tá? Ali vai mapear bem profundamente. Aí, na segunda parte da consulta, eu deixo aberto para as perguntas objetivas direcionadas. O que não sair na mandala astrológica com tarô, você vai ter a oportunidade de perguntar, né? Na segunda parte da consulta, eu respondo com o baralho cigano. E no final, tudo que a gente abre tem que fechar, né? O tarô na mandala astrológica abre muita energia, a gente tem que recolher essa energia. Para finalizar, eu finalizo com 2 mensagens, com as runas e o Oga, tá? Então, 1h30 do atendimento. E eu tenho o trabalho da complementar da limpeza espiritual, onde eu entro dentro do campo áurico, alinho todos os centros de força e corpo e potencializo os pedidos. Nos oráculos eu mapeio e nesse trabalho de 1 hora de limpeza espiritual profunda, eu falo que é o mão na massa, eu falo brincando, mas é verdade. Eu vou trazer para vocês toda a energia, o alinhamento e potencializar os seus projetos, os seus pedidos, o que você quer atrair para a sua vida, tá? Então, é bem legal o trabalho de limpeza espiritual profunda. E para você que está fazendo aniversário, eu tenho um trabalho especial, que é por escrito, de numerologia, né? Para ver qual número que você está vivendo. A gente vive o número de 1 a 9. 1 é o começo e 9 é finalização. Para ver o tom principal. Trabalho de numerologia que vai do aniversário de um ano até o aniversário do outro ano, tá? E tem cursos de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Cursos profissionalizantes, aula teórica, prática e de ética. Então, cursos oraculares, limpeza espiritual, consulta oracular e numerologia é 11 9 87 88 6000. Marcação de consultas e atendimentos 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais. A gente tem o canal no YouTube, o Facebook e o Instagram, que a gente posta logo cedo o calendário espiritual para você ver a energia espiritual do dia e se conectar com aquela energia espiritual. Então, redes sociais, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, entra lá. Canal no YouTube, Facebook e Instagram. Evelyn Jimenez
Sanches. E tenha uma excelente semana.